Oi, pessoal. Nós estamos aqui no Torque, o hub de inovação da Evertec mais Sinqia. Estamos aqui com o Carlos Flori. Hoje nós vamos falar sobre o futuro dos fundos de pensão do setor público. Carlos Flori dispensa apresentações, mas eu vou falar rapidamente. Ele foi diretor-presidente do Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Ele foi superintendente do IPREM. Ele foi CEO da Petros, ele trabalhou como CFO da Siemens no passado. O currículo do Flori é que, olha, Flori, eu não vou poder falar todo, senão não dá tempo da gente conversar, né? Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Flori por ter tirado um pouco do tempo dele para vir falar com a gente aqui, tá? Estou muito grato, Flori, muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para responder o que vocês querem saber. Tá bom. Se é que eu sei a resposta. Ah, você sabe sim, certamente. Eu queria explorar um pouco essa questão. Você já passou por fundo de pensão do setor privado, que era da Prev Siemens, você passou pelo setor estatal, que é a Petros, você passou pelo serviço público, fundo de pensão do Estado de São Paulo, dos funcionários. Então você tem um currículo aí que viu todas essas três realidades. Então eu queria começar perguntando para você, qual é, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre esses três tipos de fundo de pensão? Setor privado, setor público e, eventualmente, economia mista. Todos eles estão sob a égide dos mesmos regulamentos, legislações federais, né? A 108 e a 109, Lei Complementar 108 e 109, é que rege 109 especialmente do setor privado e a 108 mais especificamente de funcionário público e das estatais, né? Uhum. Mas as regras fundamentais estão quase semelhantes. O que diverge, e eu acho que bastante, é no que diz respeito à estrutura de governança, principalmente, né? Legal. Então, a governança que tem na Prev Siemens não é a governança que tem nem na Petros e nem na Previcon. Diferente. Né? Diferente. Até posso explicar um pouco. As fundações de previdência de setor privado, elas têm uma norma que diz que dos conselheiros, elas podem ter até 6 conselheiros, uhum, né? E desses 6, 4 são da patrocinadora e 2 são dos participantes. 1/3, 2/3. 1/3 e 2/3. Já fazendo um comentário em cima disso, não acho muito equilibrada essa distribuição de conselheiros, porque, afinal de contas, o dinheiro que está na conta, se o plano for CD, o dinheiro é do participante. Verdade. Né? E não é um plano BD, onde talvez a responsabilidade da patrocinadora seja maior. Mas, num plano CD, onde a patrocinadora tem maioria dos conselheiros, não é justo para com os participantes que o dinheiro que está lá, na minha opinião, é dinheiro privado. Né? Ok, interessante. Então, aí vamos para a segunda grande jornada que eu tive no mundo previdenciário, que é a Petrobras e a Petros. Né? Ok. Aí já muda para a Lei Complementar 108, que rege que ela terá um conselho de 6 membros, sendo 3 da patrocinadora e 3 dos participantes. Meio a meio. Meio a meio. Então já equilibra bastante. Entretanto, pode aí dar um certo conflito quando um grupo, que seja ele qualquer que seja, domina a patrocinadora e seja o mesmo grupo que domina os representantes dos empregados, acaba 6-0. Né? É verdade, hein? Isso que muitas vezes aconteceu. Leitura interessante essa, Aconteceu na Petros. Por isso que tantas coisas aconteceram, porque os 3 representantes da patrocinadora tinham um viés político
que era o mesmo dos participantes. Dos participantes. Então, quer dizer, virou 6-0. Ficou sem controle. Interessante, olha. Até engata aqui na pergunta seguinte que eu ia fazer. Eu li um paper da OCDE que ela falava o seguinte, que as falhas graves na governança acontecem quando no conselho de um fundo de pensão não tem todos, eles chamam de stakeholders, né? São todas as partes envolvidas representadas lá. E você acabou de dar um exemplo bem interessante. Eu li um artigo sobre os fundos de pensão, o fundo de pensão dos funcionários públicos do estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, o CalPERS, o grandão. E lá tem uma discussão, olha onde os americanos vão, né? Eles discutem, não acontece hoje, mas a discussão é a seguinte, será que a gente não deveria ter no conselho um representante dos contribuintes, já que entra dinheiro, né, dos contribuintes? Depois que entra, é dos participantes, ótimo, mas até entrar é dinheiro público. Será que eu não deveria ter no board um representante dos contribuintes? Eu achei interessante a discussão. Aqui no Brasil a gente está muito longe disso, né? Mas eu queria ouvir você um pouco. O que você acha? É viajar muito na maionese ou faria sentido? Não, eu acho que faz sentido, faz muito sentido, porque vamos pegar agora o exemplo da Previcon. Né? A Previcon é um plano CD puro, tem a contribuição do participante e do patrocinador, ele acompanha o mesmo valor até 7,5% do salário. A partir daí não. Se o participante puser mais, ele para. Ou seja, hoje o dinheiro que está lá acumulado, que já está em quase 4 bilhões, a maior parte dele, no momento eu não tenho o número, porque faz algum tempo que eu saí, como os participantes tendem a pôr aportes extraordinários, etc., que não é acompanhado, então a maior parte do recurso que está lá é de participante. Mas o patrocinador tem o mesmo número de conselheiros. E aí vem a discussão. O dinheiro, quando entra na Previcon e entra na conta do participante, ele vira dinheiro privado ou ele continua público? Essa é a grande discussão. É a bola da vez, né? É a bola da vez. Do TCU. Eu tentei discutir muito isso. E talvez a existência de um representante do contribuinte fosse ajudar. Dá uma equilibradinha, né? Isso. Não é... Não puxa para um lado, não puxa para o outro. Não é preto ou branco, né? Seria o conselheiro independente do setor privado. Isso mesmo. Porque é o dinheiro dele que vai para a patrocinadora, que por sua vez manda para o fundo de pensão. Legal. Olha, eu achei interessante essa discussão dos conselhos, né? Eu escrevi um artigo um tempo atrás em que eu falo do problema do eletricista. O problema do eletricista é o seguinte, você está na sua casa e você chama um eletricista para fazer um conserto lá no poste na entrada da casa. Aí o camarada está trabalhando lá, você vira para o cunhado e diz, cunhado, vai lá e vê se o eletricista está fazendo um trabalho direito lá. Aí o seu cunhado vai lá, dá uma olhada no eletricista e começa a procurar indícios de que o cara é um profissional, porque o seu cunhado não é eletricista. Então ele olha, vê se o eletricista tem uma caixa de ferramentas adequada, se não está saindo fumaça, se não tem cheiro de fio queimado, se o cara está com um uniforme de eletricista. Aí ele volta e diz, não, o cara está fazendo um trabalho bom. Aí você vira para o seu cunhado e diz para ele, mas como é que você sabe se você não é eletricista? E aí todo o exercício se mostra fútil, porque de fato, como é que ele vai saber se ele não é eletricista? E eu faço um paralelo para o fundo de pensão. Você você nomeia conselheiros que não sabem de atuária, não sabem de investimento de longo prazo. E como é que esses conselheiros que não são profissionais, eles tomam decisão? Bom, eles ouvem os consultores que são trazidos para fazer as apresentações, eles ouvem a diretoria do fundo que dá indícios e ele se baseia nisso, porque ele não é profissional. Então, esse problema do eletricista, a gente vê presente na indicação de conselheiros, porque não são profissionais do setor. No setor privado, na 109, já está começando a ter conselheiro contratado do mercado, profissional, para preencher um pouco dessa lacuna de conhecimento e tal. Como é que você veria isso no setor público? Você vê uma falta de conhecimento específico? O problema do eletricista seria presente também nos fundos do setor público? E se for, como resolver, já que não dá para eu contratar um conselheiro profissional?
Bom, esse eu só discuti até agora se tem paridade ou não tem paridade, né? Eu não falei da qualidade. Porque, veja, eu vou ficar mais no setor público. Setor privado, vamos dizer assim, os diretores da empresa que estão lá têm uma certa qualificação porque eles são diretores. Eles podem não entender de previdência, mas como eles são responsáveis na física também, na empresa e no fundo, eu acho que eles tomam mais cuidado, né? Mas no setor público, Petros, por exemplo. Petros, os representantes do patrocinador são nomeações políticas. Eles põem lá quem eles quiserem. Não? Pode ser um ex-deputado que não foi reeleito, um amigo do rei, né? Enfim, essas coisas. Não necessariamente qualificado. E aí vem os eleitos. Você faz eleição entre os participantes. Então, vamos ficar de novo no caso da Petrobras. Quem são os participantes, na maior parte? Petroleiros. São o pessoal que trabalha no campo, na exploração de petróleo, na refinaria, apertando parafusos, etc. Segmento. E aí, de repente, ele é eleito conselheiro de Previdência. Ele, obviamente, não é que está errado, ele não faz parte do perfil dele. Ele não tem a experiência, né? Isso. E nem o conhecimento. E deveria, então, pelo menos passar por um treinamento. Nem isso acontece, né? Legal. Então, as discussões acontecem ali no dia a dia. Nos fundos de pensão de servidor público, aí eu preciso tomar um pouco de cuidado, mas vamos dizer assim, não tem só São Paulo, né? Claro. Muitos, hoje em dia, Brasil todo, né? Brasil todo. E muitos são nomeações para completar salário. Ele é nomeado, sei lá, secretário, o salário do secretário é baixo, então dá um carguinho para ele a mais, para ele ganhar alguma coisa a mais. Que nem tem conselho estatal, tem agora conselho de fundo de pensão. Isso. Então, não necessariamente são pessoas competentes para isso. Eu acho que devia ser exigido. A Previc começou a exigir uma certificação. Então, a pessoa tem que fazer um cursinho lá para tirar uma certa qualificação, mas é bem basicão, né? Não é... não dá para em 72 horas você se transformar num expert em previdência, né? Mas como resolver isso? Eu acho que deveria ter pelo menos um de fora. Tá bom. Poderia ser até do contribuinte, mas alguém de fora, um equilíbrio na balança. Isso, alguém que realmente entenda do assunto para chegar na hora lá, gente, toma cuidado, porque isso é assim. Legal. Aí alerta as pessoas que estão lá e talvez tomem mais cuidado com a decisão, né? Maravilha. Deixa eu aproveitar e engatar aqui no outro assunto, que é o seguinte. Saiu uma matéria recentemente no The Economist, aquele jornal inglês, falando sobre o que eles chamam de nacionalismo previdenciário, que é basicamente o seguinte: são governos querendo usar o recurso dos fundos de pensão para investimento na economia, seja na economia local, nas empresas do setor privado, que nem o governo de Londres, do Reino Unido, está querendo fazer, seja usar em infraestrutura, como foi proposto no Canadá e até na União Europeia, né? E aqui no Brasil a gente vê um pouco de discussão disso hoje também, né? Exatamente. E o setor público é um pouco mais, eu diria que suscetível, né, a essas pressões políticas para se usar um pouco daquele dinheiro do setor de fundo de pensão para investimentos que interessem ao governo de uma maneira geral. E isso está acontecendo não é só no Brasil, né? Estou falando de Reino Unido, Canadá, União Europeia, em todo canto do mundo, por isso que o The Economist falou do nacionalismo previdenciário em vários países, né? E aí a pergunta é a seguinte: nos fundos do setor público, que são um pouco mais suscetíveis a essas pressões, você acha que são mais suscetíveis? E como evitar esse conflito de interesse para não sofrer tanto essa pressão e usar esse dinheiro para outra coisa que não no melhor interesse, né, necessariamente dos participantes? Não sei se você sabe, mas isso já aconteceu no Brasil. Porque nós estamos falando de fundo de pensão que é complementar. Complementar a quê? Ao INSS ou ao RPPS.
RPPS o que é? São os municípios, o Estado, que resolveram eles mesmos administrar até o teto do INSS. Eles têm lá uma entidade que administra o RPPS. Alguns anos atrás, alguns desses conseguiram até começar a se capitalizar. Então, teve uma data que o governador falou assim, olha, até 1º de janeiro de 2025, o pessoal está nesse regime. A partir daí, nós vamos, todo o dinheiro que entrar, nós vamos capitalizar. Okay. Então, aí passaram-se 10 anos, aquele RPPS tem lá já 100 milhões acumulado, vem um outro governador e fala, não, peraí, vamos mudar a data desse fechamento de massa, que é o que eles chamam, vamos mudar para 1º de janeiro de 2035 e esse dinheiro que está lá acostumado vem para o Estado. Opa. Aconteceu em Minas, em Rio Grande do Sul, em vários problema. lugares. Então, muda a data, pronto. O que e não tem muito como blindar isso, ou teria, você acha? Teria, só não permitir mudança da data de fechamento. É só né? travar, né? Travou, fechou, ninguém abre mais. Né? Interessante. E eu administrei também, no início da minha participação no Estado, 2 carteiras no IPESP. Ok. O IPESP era o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Só que de previdência de servidor, ele só fazia pagamento da pensão. Era só pensão por morte, né? Só pensão por morte civil. Nem militar não entrava. Só civil, só os funcionários civis. Isso. O resto do dinheiro que estava lá pertencia a 2 carteiras, dos advogados e dos funcionários de cartório. É mesmo? E tinha muito dinheiro. Imagino. E nunca foi feito calculatorial, né? Algumas receitas que eram do passado, emolumentos e tal, que entravam nessas carteiras, caíram por terra, ninguém calculou o tema, coube a minha pessoa fazer esse cálculo, né? Você chamou esse bicho chamado atuário, fez lá o cálculo. Isso, fiz e foi horroroso. O número que chegou. O número em 2007, nós estamos quase 20 anos. Quase né? 20 anos. O rombo das 2 era na ordem de 20 bilhões. Nossa, em 2007. Isso. Mas meu Deus, estava claro, tinha pareceres jurídicos, etc., que aquele dinheiro era privado. Ok. Tá. Mas a justiça, se aquele pessoal fosse reclamar que o administrador é que fez malversação do dinheiro, que era o Estado, ok. o Estado ia pagar. Tá, ok. No final caía de volta. Caía de volta. Então, aqueles 20 bilhões eram uma ameaça para o Estado. Conseguimos negociar, não vou entrar em detalhes aqui, foi muito difícil. Até uma pergunta do governador de então, tive vários, né? Perguntou, Flori, será que os advogados vão entrar na justiça? Eu falei, nós temos 30 mil advogados. Faz parte da natureza deles entrar na justiça. Não pode contar que vai ter muita coisa na justiça. É que nem o escorpião. Aquela história, né? Do escorpião, do sapo, né? Do sapo, né? Antes de chegar na margem, ele vai picar. É minha natureza. É a minha natureza. Bom, não deu outra. Tivemos várias questões jurídicas, mas, no final das contas, quem tinha direito adquirido foi reconhecido e entrou numa folha que hoje quem paga é a Secretaria da Fazenda. Estado, né? Quem não tinha preenchido todos os requisitos, o dinheiro foi recalculado com a inflação e tal, e devolvido. E assim encerrou-se aquela coisa. Mas veja, o dinheiro que tem em caixa, para onde foi? Para o Tesouro. Foi para o Tesouro, né? Foi para o Tesouro. Foi para o Tesouro. Olha só, vocês estão vendo história viva aqui se desenrolando. Essa experiência do Flori, você viu tudo acontecer, né, Flori? Isso, eu vivi e senti na pele. Sentiu na pele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi uma estatística, né, mostrando que até o final desse século, a população da maioria dos países vai começar a diminuir.
Né? Alguns já estão, né? Já estão, alguns já estão. Coreia do Sul, Japão, mas diz que a população no Brasil, que em 2012, sei lá, era de 200 milhões, vai cair quase pela metade. Da China, a mesma coisa. Em última análise, a população está diminuindo. Quando a população diminui as pessoas que estão em idade de trabalho. Onde é que eu quero chegar com isso? A gente vai ter cada vez menos pessoas nos fundos de pensão, que dependem de escala. Já de olho nisso, o setor privado, sujeito a 109, está buscando alternativas. É plano família, é abrir um pouco para vender para pessoas físicas a previdência complementar, não ficar só em empresas, né? E o que eu digo é o seguinte, esse fenômeno, se está acontecendo na sociedade, não vai afetar só o setor privado, vai afetar o setor público também. A gente vai ter menos funcionário público. Hoje a gente está na ascensão, né? Funpresp, todos os fundos que a gente está falando dos estados e municípios estão aumentando a quantidade de participantes, está numa reta ascendente. Mas quando eu começo a ter uma diminuição populacional, essa reta vai descer também, né? Então, assim, no setor privado, plano família, vamos buscar a pessoa física e tal. No setor público, isso ainda não chegou. Então, esse desafio que não apareceu no radar ainda do setor público é uma pergunta, não apareceu ou eles já estão olhando isso também vis-à-vis o setor privado? Você tem visto essa discussão ou não? Essa discussão já surgiu principalmente nas estatais, que até alguns anos atrás só tinham plano de benefício definido, BD. E aí sim, surgiu porque aumentou o número de aposentados e pensionistas e não tanto de novos funcionários. Então, a acumulação de dinheiro deu uma inclinada e começou a descer. Já está nessa fase. Já está descendo. Já está descendo. Olha só. Então, todo mundo assustou com isso e por isso que fecharam os planos BD e abriram o plano CD. CD, o que é? Você contribui para uma conta, o patrocinador também põe dinheiro lá, você aposenta com dinheiro daquela conta. A hora que acabar o dinheiro da conta, acabou. Não é mais BD que é vitalício. O saldo é aquilo ali. O que tem na conta é o seu benefício. Então, hoje, no plano CD, já tem uma certa trava para isso aí. Mas, à medida que essa característica da evolução populacional for se consolidando, vão mudar as regras. Vão mudar provavelmente. As regras, não vai ter como, né? Não tem jeito. Vai ser assim. Por exemplo, na reforma da Previdência última que teve, eu estava torcendo para eles definirem quem nasceu a partir de 1º de janeiro de 2025 entra num outro modelo. Eu estou falando que não tem nem expectativa de dinheiro, de direito, porque ele nem nasceu ainda. É verdade. Você troca. Quando você nascer, na maternidade vão te dar um boleto. O que é que vai acontecer com a tua aposentadoria? Não dá nem para dizer que eu estava lá. Eu estava lá, eu tenho direito adquirido, não sei o quê. É isso que vai ter que acontecer. Legal. Porque você cortar no meio do caminho... não tem a regra. Sempre tem aquele pessoal... Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Claro. Não dá para fazer transição, tem que dizer só dali para frente. Flori, puxa, tá sensacional, mas nosso tempo você sabe que é sempre limitado, né? Sim, e a gente vai chegando aqui ao fim do nosso tempo, então eu queria abrir para você, para deixar você à vontade, se você quer transmitir alguma mensagem para quem nos ouve, se deixamos de falar algum assunto que você acha interessante que a gente não abordou. Nossa... Se for falar daquilo que a gente não abordou, nós vamos ficar até amanhã aqui. Porque tem tanta coisa... Vamos ter que chamar você de novo. Tá bom. Tem tanta coisa para falar. Porque, enfim, é um instrumento... Eu sempre digo, e a vida inteira falei isso, né? O que a gente cuida é talvez o dinheiro mais sagrado, né? É o dinheiro de quem vai aposentar e vai viver com aquilo. Se esse dinheiro não estiver lá, vai ser um horror, porque já acabou a vida, não tem mais como chance, reconstruir. Né? Então, precisa rever as normas, precisa dar uma revisada nessas legislações que regem a Previdência, tanto a básica,
tanto a básica como a complementar. E aí, tomar cuidado principalmente com a governança, né? Porque do jeito que está a governança hoje, eu não dou muito futuro. Porque, como nós falamos, não tem gente realmente preparada, com honrosas exceções. Claro, né? claro. Que não dá para generalizar, mas na média está precisando subir essa régua aí. Por exemplo, não dá para dizer que o conselho da Previ não tenha gente preparada. Pelo menos todos eles são bancários, né? Sim, bem no setor. Pelo menos entendem de dinheiro, de aplicação e tudo. Verdade. Mas o aposentado da Petros mesmo são petroleiros. Eles são ótimos em outras coisas, mas não em previdência. Não em previdência, então, um desafio, né? É um desafio. Mas olha, Flori, foi sensacional esse papo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Flori por ter vindo aqui falar com a gente, né? Queria agradecer a Evertec Mais Sinqia, que é o nosso patrocinador, por tornar isso tudo possível. Enfim, agradecer a todos vocês aqui que estão prestigiando o Te Contei também e dizer para vocês que semana que vem tem mais uma entrevista. Fica de olho. Te Contei?